Imagine rir das piadas dos seus melhores amigos na tela, e depois nunca mais falar com eles. A Era de Ouro de Hollywood não era apenas sonhos em Technicolor e estreias brilhantes, era uma panela de pressão de ambição, ciúme e escândalos de bastidores que obliteraram laços outrora inquebráveis. Por trás da cortina de camaradagem, estrelas apunhalavam confidentes pelas costas, roubavam amantes e usavam segredos como armas, tudo enquanto sorriam para as câmeras. Estas não eram apenas rivalidades, eram traições de nível nuclear que transformavam almas gêmeas em estranhos. Veja como as amizades mais brilhantes de Tinseltown implodiram para sempre. Dean Martin e Jerry Lewis. Sob as luzes brilhantes da América do pós-guerra, Dean Martin e Jerry Lewis transformaram palcos de boates em trampolins para um império da comédia que dominou tanto o rádio quanto o cinema. Desde o primeiro encontro no 500 Club de Atlantic City em 1946, até o lançamento de seu filme de estreia, My Friend Irma, em 1949, a dupla produziu 16 filmes e inúmeras transmissões de rádio, arrecadando mais de 100 milhões de dólares nas bilheterias até meados da década de 50. Seu estilo de slapstick enérgico, o frescor lacônico de Martin em contraponto às travessuras frenéticas de Lewis, tornou-se o modelo para equipes de comédia futuras. Nos bastidores, no entanto, as tensões ferviam. Em 1953, cada um comandava salários na faixa de 25 mil dólares por semana no programa de televisão Colgate Comedy Hour, mas o controle criativo permanecia firmemente nas mãos de Lewis. Os roteiros eram moldados para exibir suas quedas cômicas exageradas. Os vocais suaves de Martin e seu estilo impassível corriam o risco de se tornarem meros intervalos entre as piadas. Quando Lewis insistiu em reescrever sequências inteiras para a comédia musical de 1955, Living It Up, Martin se irritou com o desequilíbrio. A ruptura aconteceu no dia 25 de julho de 1956, quando Lewis emitiu um breve comunicado de imprensa anunciando que Jerry Lewis não está mais trabalhando com Dean Martin. Martin soube da separação, não pelo parceiro, mas pelas manchetes dos jornais. Os conhecedores da indústria ainda se lembram do silêncio atordoado na Paramount. 2 ícones evaporaram da noite para o dia. As consequências foram imediatas. Martin embarcou em uma carreira solo como cantor, alcançando hits no topo das paradas como That's Amor. Enquanto isso, Lewis construiu um império televisivo com The Jerry Lewis Show e mais tarde tornou-se diretor com O Professor Aloprado. Por 2 décadas, a dupla manteve silêncio absoluto. Convites ocasionais para se reunirem, mais notavelmente no Friars Club Roast de 1976 de Lewis, terminaram com aplausos educados em vez de uma reconciliação genuína. Quando finalmente dividiram o palco em 19 de maio de 1976, foi para uma teleton de arrecadação de fundos, e a conversa diante das câmeras pareceu ensaiada em vez de espontânea. A risada característica de Martin permaneceu, mas a química fácil dos seus dias de glória havia desaparecido. Quando Lewis reconheceu publicamente a morte de Martin em 1995, o mundo se lembrava de uma parceria tão explosiva quanto efêmera, um ato que definiu uma era, mas não sobreviveu ao próprio sucesso. A história da dupla de comédia é um testemunho de como até os laços mais próximos podem se romper sob o peso da fama e da ambição criativa. Frank Sinatra e Peter Lawford. Em meados da década de 1950, o Rat Pack passou a simbolizar uma era de ostentação sofisticada, com seus membros unidos por lealdade, indulgências compartilhadas e escapadas que rendiam manchetes em Las Vegas. No centro estava Frank Sinatra, a voz de uma geração, e Peter Lawford, seu simpático cunhado e o enviado diplomático do grupo. A amizade deles começou nos bastidores de Hollywood e se consolidou em 1954, quando Lawford se casou com Patricia Kennedy, irmã do senador John F. Kennedy. Sinatra aproveitou essa conexão para sediar luxuosos eventos de arrecadação de fundos pré-eleitorais em sua propriedade em Palm Springs. Essas festas arrecadaram mais de 400 mil dólares para a campanha presidencial de 1960 de Kennedy, colocando Sinatra no papel de criador de reis políticos. Porém, atrás das cortinas de veludo, sussurros circulavam sobre os laços de Sinatra com o crime organizado, figuras que forneceram dinheiro e força para o início da carreira de Sinatra. Quando Kennedy, receoso de publicidade negativa, cancelou uma estadia planejada na casa de Sinatra apenas semanas antes da posse, Lawford tornou-se o mensageiro das más notícias. Sinatra viu o cancelamento como uma traição pessoal. Em janeiro de 1962, durante as filmagens de For, Texas, Sinatra ordenou o corte das cenas de Lawford e publicamente o baniu do Rat Pack. Notas de produção do set confirmaram que o papel de Lawford foi reduzido em mais de 40%, com substitutos usados para preencher sua ausência em tomadas importantes. O corte final chegou aos cinemas sem um único close-up de Lawford. A carreira de Lawford nunca se recuperou. Outrora um ator principal em ascensão com sucessos de bilheteria como Good News e Act of Violence, ele se viu marginalizado pela elite de Hollywood.
Mas o divórcio dele de Patrícia em 1966 o isolou ainda mais do círculo dos Kennedy, rompendo os últimos laços com o mundo de Sinatra. Enquanto isso, Sinatra continuava estrelando shows esgotados no Caesars Palace, ganhando mais de $100 mil por noite e consolidando seu status como All Blue Eyes. Décadas passaram sem comentários públicos de nenhuma das partes. Lawford voltou-se para papéis de convidado na televisão e dirigiu episódios do FBI, enquanto a lenda de Sinatra só crescia com álbuns como Strangers in the Night. Em 1984, uma breve reunião no Friars Club Roast sugeriu uma possível reconciliação, mas a faísca nunca se acendeu. Quando Lawford morreu em 1984, os obituários apenas mencionaram que ele foi um membro do Rat Pack, nenhuma menção à ruptura que definiu seus anos finais, Orson Welles e John Houseman. Quando Citizen Kane estreou em maio de 1941, marcou não apenas uma mudança sísmica na técnica cinematográfica, mas também o ápice público de uma parceria que começou no teatro. Orson Welles e John Houseman uniram forças em 1937 para fundar o Mercury Theatre, uma companhia de repertório que surpreendeu Nova York com sua produção de Julius Caesar em trajes modernos, e depois chocou a nação com a infame transmissão de War of the Worlds. Welles dirigiu, estrelou e co-escreveu. Houseman produziu, gerenciou as finanças e forneceu orientação editorial. Apesar de seus triunfos compartilhados, tensões sobre o crédito criativo fervilhavam sob a superfície. As revisões meticulosas do roteiro de Houseman para Cidadão Kane, adicionando camadas de sátira política e inovação estrutural, passaram sem reconhecimento quando Welles insistiu no crédito exclusivo de roteirista ao lado de Herman J. Mankiewicz. Memorandos de estúdio da RKO revelam a consternação de Houseman. Um memorando datado de fevereiro de 1940 afirma: Houseman se sente desprezado pela ausência de linhas de crédito. Welles argumentou que ele sozinho havia concebido a narrativa não linear e o motivo de Rosebud. A brecha se ampliou durante a pós-produção. Houseman deixou a RKO no final de 1941 para se dedicar ao rádio e ao teatro, enquanto Welles permaneceu editando Soberba sob interferência do estúdio. As memórias de Houseman, Run Through, um livro de memórias publicado em 1972, relata farpas amargas sobre o ego de Welles e descreve seu encontro final como uma despedida que nunca aconteceu. As próprias anotações de diário de Welles, de 1942, descobertas nos arquivos da Universidade de Michigan, lamentam a incapacidade de Houseman de ver o panorama geral. Eles nunca mais colaboraram. Houseman continuou a cofundar a divisão de drama na CBS e mais tarde ganhou um Oscar por produzir The Paper Chase em 1973. Welles, por sua vez, lutava para financiar seus próprios projetos, oscilando entre triunfos teatrais e fracassos nas bilheterias. Nenhum estendeu um ramo de oliveira. Biógrafos observam uma evitação mútua que durou até a morte de Houseman em 1988. Elizabeth Taylor e Debbie Reynolds. Na névoa dourada da Hollywood dos anos 1950, Elizabeth Taylor e Debbie Reynolds brilhavam como encarnações do glamour das sirenes de cinema e do apelo da garota ao lado saudável. A amizade delas começou no set de Three Little Words, em 1950, onde os olhos violetas de Taylor e o sorriso radiante de Reynolds se destacaram em um tributo musical aos compositores da Broadway. Os publicitários as coroaram como queridinhas da América, e as revistas de fãs publicaram histórias de capa conjuntas, celebrando um laço que parecia inquebrável. Sob o brilho, as vidas pessoais tornaram-se cada vez mais entrelaçadas. Reynolds casou com o cantor Eddie Fisher em 1955, enquanto os romances turbulentos de Taylor levaram a 3 casamentos até o final da década. Quando Fisher e Taylor foram emparelhados no filme de 1957, The Girl Who Had Everything, a química na tela se transferiu para a vida real. Fisher, já pai de 2 filhos, começou a cortejar Taylor durante as turnês promocionais. Correspondência do estúdio nos arquivos da MGM mostra a tristeza de Reynolds. Uma carta para seu agente em junho de 1958 lamentava: "Sinto-me uma tola por confiar no Ed." O escândalo explodiu em 16 de fevereiro de 1959, quando Taylor e Fisher anunciaram seu noivado apenas 6 meses após o marido de Taylor, Mike Todd, morrer em um acidente de avião. O público reagiu com choque e indignação moral. Cartas de fãs inundaram a MGM exigindo explicações, e Reynolds enfrentou ameaças de admiradores abandonados. A carreira de Fisher sofreu. Seus discos e aparições na televisão diminuíram à medida que os patrocinadores se afastavam. Taylor e Reynolds não se falaram por quase 5 décadas. Entrevistas ocasionais encontravam Taylor expressando arrependimento pelo momento, enquanto Reynolds mantinha um silêncio digno.
Não foi até um encontro casual em uma gala de caridade em Hollywood em 2001 que as duas mulheres apertaram as mãos de forma cautelosa, embora nunca tenham recuperado a antiga proximidade. Ambos posteriormente reconheceram a complexidade do amor e da lealdade em uma indústria onde os mundos pessoal e profissional colidem. Judy Garland e Mickey Rooney. Um único lote do MGM separava a ascensão de Judy Garland das pressões implacáveis que quase quebraram seu espírito. E foi Mickey Rooney que, por anos, ocupou o lugar ao lado dela. Descoberta aos 13 anos, Garland tornou-se a personificação de vulnerabilidade de Hollywood em O Mágico de Oz. Enquanto Rooney, uma década mais velho, encantava o público na série Andy Hardy. Juntos eles protagonizaram 6 filmes entre 1938 e 1942, sua química nas telas impulsionando a arrecadação de bilheteria que ultrapassou $20 milhões durante o racionamento de guerra. Fora das câmeras, Garland lutava sob o regime de ferro da MGM. Registros do estúdio revelam que ela era frequentemente coagida a cumprir agendas de filmagem exaustivas de até 18 horas por dia, apesar de sua constituição frágil e exaustão crônica. Enquanto isso, Rooney desfrutava de total liberdade como o garoto de ouro da MGM, com um contrato que lhe pagava $1.000 por semana, em comparação com $500 de Garland. Ele conquistava os executivos para que lhe concedessem cargas de trabalho mais leves e melhores roteiros, deixando Garland com o peso de números musicais e cenas dramáticas consecutivas. As tensões atingiram o auge em 1941, quando a saúde de Garland vacilou durante as filmagens de Strike Up the Band. Ela desmaiou no set, levando os médicos do estúdio a prescreverem anfetaminas e barbitúricos para mantê-la de pé. Rooney supostamente descartou seu colapso como um melodrama, uma atitude que o biógrafo de Garland, John Frick, atribui à inveja dele pelo reconhecimento vocal dela. Memorandos do estúdio de fevereiro de 1941 mencionam a recusa de Rooney em cobrir Garland durante as refilmagens, forçando-a a refazer sozinha sequências de dança cansativas. A amizade deles se desfez silenciosamente. Quando Girl Crazy terminou no final de 1943, Rooney havia avançado para o estrelato solo em National Velvet, enquanto Garland entrou em um ciclo de hospitalizações e pausas. Ela mais tarde recordou em suas memórias de 1967, Get Happy, que Rooney nunca perguntou como eu estava. Ele estava muito ocupado sendo o garoto que todos adoravam. Rooney, por sua vez, descreveu os colapsos de Garland como apenas parte do showbiz, revelando um abismo entre sua bravata despreocupada e a frágil resiliência dela. Reuniões na década de 1960 provaram ser constrangedoras. Quando a MGM realizou um tributo de 25º aniversário em 1964, Rooney trocou acenos educados com Garland, agora liderando apresentações em boates e lutando contra o vício, sem anedotas compartilhadas, sem abraços calorosos. Apenas 2 artistas outrora inseparáveis, agora unidos por arrependimentos não ditos. Gene Kelly e Stanley Donen. Poucas colaborações na história de Hollywood igualam o brilhantismo cinético da parceria de Gene Kelly e Stanley Donen, que redefiniram o musical no cinema. Começando como assistente de coreografia de Kelly em A Canção da Vitória, Donen rapidamente demonstrou sua capacidade, co-dirigindo Um Dia em Nova York e coreografando as rotinas atléticas de Kelly. Juntos, eles criaram Cantando na Chuva, um filme que arrecadou $7 milhões no mercado interno durante sua exibição inicial e permanece um marco cultural. Por trás dos deslumbrantes números de dança havia uma luta por autoria. O poder de estrela de Kelly lhe deu créditos de produtor e direitos de veto criativo. Donen, com apenas 27 anos quando On the Town estreou, viu-se marginalizado apesar das funções de co-direção. Documentos de estúdio dos arquivos da MGM mostram Donen lutando por um crédito igual em It's Always Fair Weather, um musical que teve um desempenho inferior com $4 milhões em receita de bilheteria. Kelly, sentindo-se ameaçado, insistiu em receber o crédito de único diretor, relegando Donen ao status de diretor associado. Diários de produção detalham as tensões crescentes. Os movimentos inovadores de câmera de Donen chocavam com a insistência de Kelly em configurações tradicionais. Durante um ensaio encharcado de chuva para a canção título de Fair Weather, Donen propôs uma tomada contínua com câmera em movimento. Kelly vetou, citando regras do sindicato. A frustração de Donen aumentou quando Kelly se recusou a acreditar suas contribuições para a história, levando Donen a abandonar o set por 48 horas em junho de 1954. Após a conclusão de Fair Weather, Donen deixou a MGM para co-dirigir Sete Noivas para Sete Irmãos em 1954 na Colômbia, que arrecadou $12 milhões e recebeu uma indicação ao Oscar de melhor trilha sonora. Kelly permaneceu na MGM, atuando em Brigadoon e mais tarde dirigindo Invitation to the Dance. A separação profissional deles tornou-se permanente. Eles não trocaram correspondência, e Donen mais tarde descreveu sua parceria como um casamento que nunca aprendeu a comprometer-se. Quando Singin' in the Rain foi relançado em 1970, Kelly e Donen não fizeram aparições conjuntas. A autobiografia de 1985 de Kelly omite qualquer menção ao papel de Donen além da coreografia.
Donen, em entrevistas para o documentário de 2002, Broadway to Hollywood, falou sobre o ego inflexível de Kelly, mas evitou recriminações pessoais, Clark Gable e Spencer Tracy. Dois dos maiores protagonistas de Hollywood encontraram camaradagem tanto na tela quanto fora dela, Clark Gable, o rei de Hollywood, e Spencer Tracy, o ator dos atores, cuja gravidade ancorou filmes desde Capitães da Areia, em 1937, até Adivinhe Quem Vem para Jantar, em 1967. A amizade deles, enraizada no respeito mútuo e em retiros de pesca compartilhados ao longo da costa central da Califórnia, se estendeu do final da década de 1930 até a década de 1950. No entanto, quando o medo vermelho engolfou Hollywood no final da década de 1940, surgiram fissuras ideológicas. Tracy, conhecido por sua bússola moral silenciosa, deu apoio a roteiristas banidos como Dalton Trumbo, canalizando secretamente pagamentos para manter seus meios de subsistência. Arquivos do FBI confirmam o envolvimento de Tracy em jantares de arrecadação de fundos discretos, levantando mais de $50 mil para talentos banidos entre 1948 e 1952. Enquanto isso, Gable assinou o compromisso anticomunista da Aliança Cinematográfica e se distanciou publicamente de colegas rotulados como subversivos. A primeira discordância pública deles ocorreu em um almoço em 1951 em Beverly Hills. Testemunhas recordam Tracy confrontando Gable sobre seu silêncio em relação à lista negra, apenas para receber uma resposta curta. Não sou um sentimental, Spence. Correspondências do estúdio revelam o medo de Gable de que a associação com simpatizantes comunistas manchasse sua persona de durão e colocasse em risco as bilheterias. Os filmes de Gable ainda arrecadavam uma média de $3 milhões por lançamento na época. Depois daquele almoço, os dois homens falaram apenas quando obrigados por contrato. O último filme deles juntos, A Conquista de Nova York, em 1940, teve sua turnê de imprensa ofuscada por um frio não declarado. Os repórteres observaram a evitação de Tracy por Gable durante as entrevistas. A morte de Tracy, em 1967, não foi mencionada por Gable, além de um telegrama lacônico, e o próprio falecimento de Gable, 2 anos depois, encerrou o capítulo de uma amizade quebrada pela política. Olivia de Havilland e Joan Fontaine. A rivalidade entre irmãs atingiu seu ponto mais amargo na relação entre Olivia de Havilland e sua irmã mais nova, Joan Fontaine. Duas atrizes, cujas ascensões simultâneas no sistema de estúdios de Hollywood dos anos 1930 pareciam destinadas a produzir orgulho mútuo. Em vez disso, suas carreiras tornaram-se um jogo de soma zero. O destaque de Fontaine em Rebecca, de Alfred Hitchcock, em 1940, lhe rendeu um Oscar, enquanto a atuação de de Havilland em E o Vento Levou, em 1939, a tornou uma das estrelas mais rentáveis da era. Quando ambas foram indicadas para melhor atriz em 1942, Fontaine por Suspeita e de Havilland por A Porta de Ouro, a tensão explodiu. Telegramas do estúdio da RKO descreveram de Havilland como visivelmente furiosa ao saber que Fontaine havia vencido. A rivalidade dela se estendeu além do Oscar. Fontaine comentou publicamente em 1943 que de Havilland nunca aprendeu a ser gentil, enquanto de Havilland se referia à irmã como a outra, em cartas particulares. O biógrafo Donald Spoto descobriu uma entrada de diário de 1944, na qual Fontaine chamou a presença de palco de Havilland de fria como gelo. Convites para reuniões familiares cessaram após 1945, e as irmãs comunicavam-se apenas por intermediários. Apesar de terem vivido até os 100 anos, Fontaine até 2013 e de Havilland até 2020, elas nunca se reconciliaram. Em 1975, uma oferta para uma aparição conjunta em uma retrospectiva do Turner Classic Movies foi recusada por ambas, cada uma alegando conflitos de agenda. As memórias de Fontaine de 1978, No Bed of Roses, não mencionam de Havilland, enquanto a autobiografia de de Havilland, Every Frenchman Has One, dedica um único parágrafo desdenhoso à carreira de Fontaine, Bette Davis e Joan Crawford. Muito antes de o que terá acontecido a Baby Jane consolidar sua inimizade, Bette Davis e Joan Crawford se rodeavam na órbita de Hollywood como boxeadores cautelosos. Davis, vencedora de 2 prêmios da Academia até 1945, era conhecida por suas interpretações destemidas de mulheres imperfeitas. Enquanto isso, Crawford havia passado de ingênua da era do cinema mudo à estrela mais bem paga da MGM no início da década de 1950. O conflito delas explodiu no set de The Star, onde Davis supostamente se recusou a falar com Crawford entre as filmagens. Uma guerra fria registrada em memorandos de produção, arquivados com a Warner Bros. Em 1962, a tensão atingiu seu auge. O produtor Robert Aldrich escalou as duas atrizes para Baby Jane, apostando na rivalidade delas para impulsionar o sucesso nas bilheterias. Davis negociou um salário de $100 mil, mais 10% da receita bruta. Crawford garantiu $70 mil sem pontos de back-end. As receitas de bilheteria validaram a aposta, com ganhos domésticos superando $9 milhões no primeiro ano.
No entanto, fora das telas, a dupla trocava farpas. Membros da equipe lembram que Crawford colocava notas cáusticas no espelho do camarim de Davis. Cuidado com esse rosto, Beth. Pode quebrar. Davis retaliou organizando problemas com o figurino, garantindo que as roupas de Crawford chegassem mal ajustadas para fotos de publicidade importantes. Na estreia do filme em Los Angeles, em 21 de setembro de 1962, elas compartilharam um momento no tapete vermelho imortalizado nas colunas de fofocas. Davis, vestida de veludo preto, recusou-se a olhar para Crawford, que estava elegante em cetim marfim. Os paparazzi tiraram dezenas de fotos, cada uma capturando a distância gelada entre elas. Crawford mais tarde afirmou em suas memórias de 1973, My Way of Life, que Davis queria quebrar seu espírito, enquanto o biógrafo de Davis, Whitney Stein, cita uma carta particular na qual Davis descreveu Crawford como uma víbora escorregadia em seda. A rivalidade foi além de Baby Jane. Quando Crawford lançou sua série de televisão, The Secret Storm, em 1964, Davis publicamente descartou o meio como um pobre substituto para a verdadeira atuação. Crawford respondeu assistindo à estreia de Davis na Broadway de The World of Carl Sandburg, então se recusou a aplaudir. Os desprezos mútuos delas tornaram-se lenda em Hollywood, repetidos em entrevistas, colunas de fofocas e, mais tarde, em inúmeros retrospectos sobre escândalos da Era de Ouro. Apesar das convites para se reconciliarem, ofertas para aparecerem juntas em programas de entrevistas e especiais de reencontro, ambas recusaram. Davis morreu em 1989, Crawford em 1977. No funeral de Crawford, Davis enviou uma coroa com a inscrição para uma verdadeira rival. Uma última farpa que resumiu a competição de toda a vida delas. Mesmo na morte, as duas ícones permaneceram presas no abraço adversário que definiu suas carreiras. Mary Pickford e Lillian Gish. Poucas alianças na Hollywood do início carregaram tanto peso quanto a parceria entre Mary Pickford e Lillian Gish. Pickford, o amorzinho da América, cofundou a United Artists em 1919 com Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks e D.W. Griffith, concedendo aos atores um controle criativo sem precedentes. A musa de Griffith, desde o nascimento de uma nação, tornou-se uma pedra angular do elenco do estúdio. Suas performances etéreas em filmes como Way Down East lhe rendendo $2.500 por semana em meados da década de 1920. A amizade deles se estendeu além do estúdio. Eles passavam férias juntos em Carmel, compartilhavam ideias de roteiros e apareciam como convidados um do outro em suntuosas festas de estúdio. Mas, em 1925, Gish tornou-se inquieta sob o comando executivo de Pickford. A MGM, sob a liderança de Louis B. Mayer, ofereceu-lhe um contrato com um salário de $4.000 por semana, além de participação nos lucros em filmes como La Bohème. A correspondência do estúdio revela o choque de Pickford ao receber o aviso de Gish. Um telegrama datado de 3 de julho de 1925 diz: Lillian aceitou as condições da MGM. Eu nunca imaginei isso. A partida de Gish fraturou a família United Artists. A resposta de Pickford foi rápida e pública. Ela removeu Gish da folha de pagamento do estúdio, cessou todo o apoio promocional para seus filmes e instruiu o departamento de publicidade da United Artists a ignorar as estreias de Gish. Especialistas da indústria recordam a fria observação de Pickford em um almoço de 1926. Lillian escolheu ouro ao invés de gratidão. Gish, por sua vez, sentiu-se traída por uma amiga que considerava uma mentora, escrevendo em suas memórias de 1953, os filmes, o Sr. Griffith e eu, achei que nosso vínculo era mais forte que qualquer contrato. A ruptura persistiu, mesmo com a evolução das carreiras de ambas as mulheres. A transição de Pickford para filmes falados falhou, e em 1933, ela havia vendido suas ações da United Artists. Gish, por sua vez, manteve sua persona do cinema mudo, em filmes sonoros, e posteriormente no teatro, recebendo aclamação em The Night of the Hunter. Elas nunca conversaram, nem em cerimônias de premiação, nem em galas de caridade, onde ambas foram homenageadas. Em 1976, quando o American Film Institute reconheceu as contribuições de Pickford, Gish foi convidada, mas recusou, citando diferenças irreconciliáveis. Em cartas arquivadas na biblioteca Margaret Herrick, a correspondência entre Pickford e Gish cessou abruptamente em 1925. Sem desculpas, sem explicações, apenas o silêncio de duas pioneiras, cujos sonhos compartilhados se dissolveram sob o peso da ambição e oportunidade. Seu distanciamento permanece como um testemunho de como decisões de negócios podem romper laços pessoais, mesmo entre as maiores estrelas de Hollywood, Lana Turner e Ava Gardner. No escaldante verão de 1946, Lana Turner e Ava Gardner pareciam inseparáveis. Ambas, sob contrato com a MGM, compartilhavam confidências no camarim e fins de semana ensolarados em Palm Springs. Turner, recém-saída do seu sucesso em The Postman, Sempre Faz Duas Vezes, estava prestes a alcançar o estrelato.
Gardner, 5 anos mais jovem, já era anunciada como a próxima grande diva da tela do estúdio. Suas risadas ecoavam pelos corredores dourados do estúdio, e revistas de fãs publicavam perfis lado a lado, elogiando sua amizade. No entanto, sob a superfície, as vidas pessoais cresceram entrançada. O casamento de Turner com o líder da banda Artie Shaw, realizado em março de 1946, trouxe-a para a órbita do próprio círculo de Gardner até Shaw se ver atraído pelo carisma natural de Gardner durante uma turnê conjunta de publicidade. Em agosto, sussurros de um caso clandestino surgiram nas colunas de fofocas de Hollywood. Shaw e Gardner foram vistos em bangalôs discretos, seus nomes escondidos sob identidades falsas. Turner, grávida de 8 meses, soube do envolvimento quando um tabloide estampou o nome de Gardner ao lado do de Shaw em uma reportagem escandalosa. O departamento de publicidade da MGM correu para conter o estrago. A imagem de Turner no estúdio, como a garota que você gostaria de casar, colidiu desastrosamente com as manchetes. Shaw rapidamente negou, então silenciosamente pediu o divórcio em outubro de 1946. Gardner, entretanto, foi suspensa sem remuneração por 6 semanas, uma punição que lhe custou $15 mil em salário, e a viu ser rebaixada de papéis principais para papéis menores. O estúdio organizou uma turnê de reconciliação pública para Turner com o co-estrela John Garfield, tentando reforçar sua reputação enquanto Gardner foi emprestada a estúdios menores. Fora das telas, a ruptura foi permanente. Turner recusou-se a comparecer à estreia de Gardner de The Hucksters, e Gardner nunca recebeu um convite para o batizado do primeiro filho de Turner. Em uma rara entrevista de 1950, Turner apenas afirmou que amigos magoados fazem as cicatrizes mais profundas. Gardner, em sua autobiografia de 1990, descreveu o episódio como uma traição que mudou tudo, observando que as duas mulheres se tornaram fantasmas, uma para a outra da noite para o dia. Suas carreiras divergiram. Turner estrelou em Peyton Place e foi indicada ao Oscar por Imitação da Vida, enquanto Gardner recebeu aclamação em Os Assassinos e mais tarde em Mogambo, ganhando sua própria indicação ao Oscar. Mas nenhuma das duas voltou a falar da outra. Seu vínculo rompido permanece como um dos lembretes mais pungentes da era de ouro de Hollywood, de que até as amizades mais brilhantes podem colapsar sob o peso do desejo e da ambição. Rita Hayworth e Orson Welles. No chuvoso set londrino de A Dama de Xangai, em 1946, Rita Hayworth e Orson Welles forjaram uma parceria criativa e romântica que parecia destinada a reescrever as regras de Hollywood. Hayworth, a deusa do amor, tinha acabado de deslumbrar o público em Gilda, comandando salários de $150 mil por filme. Welles, ainda desfrutando dos elogios por Cidadão Kane, chegou para dirigir, atuar e coescrever suas ambições tão imponentes quanto os cais escorregadios de chuva que formam o clímax do filme. À medida que a produção progredia, Welles ficou consumido por um projeto paralelo, uma adaptação apaixonada de Otelo. Para financiar sua visão shakespeariana, ele fez um acordo vendendo os direitos de distribuição nos Estados Unidos de A Dama de Xangai por apenas $175 mil, bem abaixo do valor projetado de $1 milhão. Hayworth, sem saber do acordo, voltou para Los Angeles esperando estreias triunfantes, apenas para descobrir que os distribuidores hesitavam com um filme que percebiam como um risco de bilheteria. O resultado foi que A Dama de Xangai estreou com críticas mornas e arrecadou mal $500 mil no mercado doméstico. A falta financeira abalou a posição de Hayworth na Columbia Pictures. Antes a atriz mais lucrativa do estúdio, seu salário havia atingido $200 mil em 1947. Agora, ela se via negociando papéis coadjuvantes e lutando para recuperar seu status de estrela. Enquanto isso, Welles colocou sua fortuna pessoal em Otelo, terminando o filme na Europa, mas nunca recuperou seu investimento. Seu casamento se desfez em 1948 em meio à acrimônia. Hayworth refletiu mais tarde que eu dei tudo para aquele homem apenas para ver minha carreira como dano colateral. A repercussão foi sentida em Hollywood. Executivos dos estúdios citaram o desempenho insatisfatório de A Dama de Xangai como justificativa para deixar Hayworth de lado, em favor de talentos mais jovens, como Ava Gardner. Welles, outrora um prodígio, tornou-se notório por seus financiamentos irregulares e projetos inacabados. Décadas depois, biógrafos notariam que sua breve união produziu 2 obras-primas, uma reverenciada, outra mal vista, mas deixou 2 carreiras brilhantes para sempre alteradas, Harold Lloyd e Hal Roach. Na frenesi da era do cinema mudo das décadas de 1910 e 1920, o comediante Harold Lloyd e o produtor Hal Roach formaram uma parceria que definiu a comédia física. Seu primeiro curta-metragem, Over the Fence, em 1917, introduziu o personagem comum de Lloyd e o talento de Roach para eficiência na produção. Ao longo da década seguinte, eles lançaram mais de 152 comédias reais com as façanhas audaciosas de Lloyd
escalando arranha-céus e pendurando-se em mostradores de relógio, atraindo públicos que levaram os estúdios Roach a receitas anuais superiores a $2 milhões em 1925. Por trás das risadas, no entanto, tensões financeiras surgiam. Lloyd, que no final da década de 1920 ganhava $150 mil por filme, começou pressionando por participação nos lucros que refletisse seu poder de bilheteria. Roach, ciente dos custos crescentes e da iminente Grande Depressão, resistiu, citando as folhas de pagamento do estúdio que haviam aumentado para 200 funcionários. As cartas de Lloyd para seu agente revelaram crescente frustração. "Eu carrego esses filmes nas costas. Mereço mais do que uma taxa fixa", ele escreveu em junho de 1930. A ruptura ocorreu em outubro de 1930, quando Lloyd anunciou que formaria a Harold Lloyd Productions, deixando a Roach Studios sem sua estrela principal. A separação foi abrupta. Roach entrou com uma ação por quebra de contrato, alegando que Lloyd havia violado uma cláusula de exclusividade. O processo foi resolvido fora do tribunal, mas o dano estava feito. A nova empresa de Lloyd produziu Welcome Danger e Feet First com sucesso moderado, mas carecia da força de distribuição de Roach. Os estúdios Roach, privados de sua principal atração, mudaram o foco para comédias de conjunto e os talentos emergentes de Laurel e Hardy. Apesar de eventuais avanços, Roach convidou Lloyd para reprisar seu papel em uma participação especial em Hollywood Party, mas Lloyd recusou. Eles nunca mais colaboraram. Nos anos posteriores, Lloyd reconheceu a mentoria de Roach, mas lamentou que o dinheiro colocou uma barreira onde antes havia amizade. Roach, em entrevistas antes de sua morte em 1992, falou carinhosamente do gênio de Lloyd, mas admitiu que o orgulho e o dinheiro acabaram com uma bela parceria. Elia Kazan e Marlon Brando. Quando Elia Kazan dirigiu Marlon Brando em Uma Rua Chamada Pecado, em 1951, a colisão da visão inflexível de Kazan com o magnetismo bruto de Brando reformulou a atuação americana. A interpretação de Brando como Stanley Kowalski lhe rendeu uma indicação ao Oscar e iniciou uma carreira que se estenderia por 5 décadas. Por trás do reconhecimento, formou-se um profundo vínculo pessoal. Kazan foi mentor de Brando, e Brando confiava implicitamente na orientação de Kazan. Essa confiança se desfez em 1952, em meio às purgas da era McCarthy. Kazan, intimado pelo Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara, nomeou 8 colegas como simpatizantes comunistas, incluindo antigos associados do Actors Studio. Brando, sob pressão do estúdio para provar seu patriotismo, assistiu ao testemunho de Kazan, transmitido ao vivo, na televisão nacional. Mais tarde, confidenciou a amigos que, quando Elia falou aqueles nomes, ele falou minha confiança embora. A separação profissional deles foi rápida. Brando recusou-se a trabalhar com Kazan novamente, rejeitando a oferta do diretor para escalá-lo em Sindicato de Ladrões, um filme que rendeu a Kazan seu segundo Oscar e apresentava um papel principal, originalmente destinado a Brando. Enquanto isso, a carreira de Brando decolou com O Selvagem e O Poderoso Chefão, mas ele nunca esqueceu a traição percebida. Em uma entrevista de 1976, ele descreveu Kazan como um homem que trocou seus amigos por favores políticos. Kazan, por sua vez, defendeu suas ações como necessárias para proteger sua família e carreira. Em suas memórias de 1988, A Life, ele escreveu que dar nomes me assombrou todos os dias. No entanto, ele nunca pediu desculpas a Brando. Quando Kazan recebeu um Oscar honorário em 1999, Brando recusou-se a comparecer à cerimônia. Walt Disney e Ub-Iwerks. Muito antes da silhueta do Mickey Mouse se tornar um ícone global, Walt Disney e Ub-Iwerks eram 2 jovens animadores em Kansas City desenhando flipbooks à luz de lamparina. Sua colaboração deu origem a Plane Crazy e ao marco Steamboat Willie, com Iwerks animando mais de 90% dos movimentos iniciais do Mickey. O sucesso desses curtas transformou o pequeno estúdio Laugh-O-Gram de Disney no gigante de Hollywood, agora conhecido como The Walt Disney Company. Apesar disso, Iwerks continuou com um salário fixo de $75 semanais, enquanto a remuneração de Disney aumentava junto com a fortuna do estúdio. Em 1930, quando os produtos do Mickey sozinhos geravam $500 mil anualmente, Iwerks ainda não havia recebido nenhum bônus ou crédito, além de animador adicional. As tensões culminaram quando a Disney recusou o pedido de Iwerks por status de cofundador e participação nos lucros. Ferido e subestimado, Iwerks partiu em dezembro de 1930 para estabelecer o Iwerks Studio com apoio financeiro de Pat Powers. O Iwerks Studio produziu curtas notáveis em Technicolor e trabalhos de efeitos especiais, mas carecia dos canais de distribuição da Disney. Em 1936, o estúdio fechou e Iwerks retornou à Disney, desta vez como artista de efeitos especiais assalariado. Embora os 2 homens tenham colaborado em inovações como a câmera multiplano, sua amizade pessoal nunca se recuperou.
Posteriormente, iWorks refletiu que nunca falamos sobre aqueles primeiros dias novamente. Enquanto as cartas particulares de Disney não mencionam iWorks além dos memorandos técnicos. Bob Iwerks morreu em 1971. Walt Disney em 1966. Seus legados entrelaçados perduram em cada quadro de filme de animação. No entanto, o silêncio entre eles serve como um lembrete de que parcerias criativas podem naufragar quando reconhecimento e recompensa saem de equilíbrio. Mas qual traição você acha que foi a mais devastadora? Deixe seu voto nos comentários e nos diga se você sobreviveria em um mundo onde a lealdade vinha com um preço e o cheque